Boa noite, irmãos. Boa noite. Irmãos, eu queria convidá-los à leitura do texto de Lucas, no capítulo 2, um pouquinho antes do texto que lemos durante o culto. Esse texto que fala de Jesus, que se perdeu e que foi achado no templo. Existem algumas coisas que aconteceram antes, e uma delas está registrada em Lucas, no capítulo 2, verso 36 a 38. E é sobre a história de uma mulher simples, mas com muita coisa para nos ensinar. Lucas 2, 36 a 38, 3 versos. Diz assim a palavra: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Palavra do Senhor até aqui. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Senhor a bênção dele para este momento. Pai, neste momento que abrimos a Tua Escritura, para dela colhermos aprendizado, para dela recebermos a Tua ministração, que o Senhor faça de forma poderosa, individualmente, em cada um dos nossos corações, manifestando a Tua graça através do Teu Espírito, de modo que, Senhor, possamos entender a Tua vontade, captá-la, e que ela possa de fato transformar a nossa vida, para que possamos Te servir mais e melhor. Receba a nossa gratidão e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida nos traz tantos desafios, e quando nós pensamos nas necessidades de mudança nas nossas famílias, na sociedade, no mundo, às vezes a gente fica pensando em coisas muito grandes, que cada um de nós deveria fazer, ou com as quais cada um de nós deveria se envolver. E eis aqui uma história simples, singela, de uma mulher que tem muito a nos ensinar sobre a pequeneza de alguns atos que podem causar grande mudança, grande impacto. Ana vivia em Jerusalém, e a gente precisa lembrar que o contexto da sociedade judaica em Jerusalém era uma sociedade sob o domínio romano, um domínio opressor. Era um tempo, irmãos, onde a religiosidade judaica era uma religiosidade de fachada, era uma religiosidade protocolar, era um tempo de muita frieza espiritual. Era um tempo também de comércio da fé. E a gente lembra do episódio de Jesus contra os vendilhões do templo, né? Mas, no entanto, ainda que o tempo fosse assim, havia entre aqueles judeus os remanescentes. E é isso, o contexto dos remanescentes é que envolve o pano de fundo de toda essa história. Quem eram esses remanescentes? Eram pessoas de origem judaica que mantinham uma fé pura. E esse evento que ocorreu no relato de Ana, a profetisa, ocorreu no templo, e ocorreu logo após o evento de Simeão, que é relatado um pouquinho antes. A gente deve se lembrar que José e Maria haviam, após o nascimento de Jesus, levado Jesus ao templo para cumprir a lei, para fazer a dedicação, para consagrá-lo como primogênito. E Simeão teve o privilégio de estar lá no templo, no mesmo momento, tomar Jesus nos braços e dizer aquelas lindas palavras do famoso Cântico de Simeão, que é chamado Nunc Dimittis, que
em latim, que em português quer dizer agora despede, ou agora pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. E Ana estava ali, porque o texto nos diz que ela chegara na mesma hora, ou naquela hora. E Ana era uma mulher conhecida por ser profetisa. Isso é curioso também, irmãos, porque isso acontece, sucede num tempo onde não havia mais pessoas, homens, reconhecidos como profetas. Era o final daquele período intertestamentário, do chamado silêncio de Deus, onde não houve nada revelado, onde não houve nada escrito. E se você for buscar a referência de profetisa, você vai encontrar apenas 4 no Antigo Testamento. Você vai encontrar a Miriam, né, a irmã de Moisés, você vai encontrar a Débora, a profetisa juíza, esposa do Lapidote, a Ulda, esposa de Salum, e a Noádia. São apenas 4 nomes que aparecem nessa lista seleta. E Ana, era então essa mulher que era chamada de profetisa. Ana era uma mulher santa, que orava, que jejuava e que não deixava o templo, irmãos. Era uma mulher piedosa, que estava sendo comparada até com um homem chamado Simeão, que também era um homem piedoso. E o texto não nos revela, ninguém sabe efetivamente se Simeão era ou não um sacerdote, mas ele estava ali. Uma outra coisa curiosa é que Ana não era da tribo de Judá, Ana era da tribo de Asser. E se você lembrar bem, quando o povo de Israel sofreu o primeiro exílio para a Síria, lá no ano 722, quando o Salmaneser invadiu, eles levaram 9 tribos. E sobraram as 2 de Judá e Benjamim, que eram no Reino do Sul. A tribo de Asser faz parte dessas 10 que foram em 722 e que depois voltaram do exílio da Babilônia, já misturados na tribo de Judá e Benjamim. Então havia entre a tribo de Judá e Benjamim aqueles que eram das outras tribos, mas que agora já não tinham mais essa identidade. E é curioso porque Lucas, quando escreve o Evangelho no começo, ele diz que ele fez uma acurada pesquisa. Ele fez uma acurada investigação dos fatos, ele escreve lá, né? E havia então, provavelmente, um controle de quem era de qual tribo, porque ele achou essa evidência de que aquela mulher Ana era da tribo de Asser. Isso é apenas um contexto, mas essa história de Ana merece, irmãos, algumas perguntas. E são essas perguntas que vão ser a base da nossa reflexão. A minha pergunta é a seguinte: o que faz uma viúva, provavelmente com os seus 100 anos, porque há um debate se ela tinha 84 ou se ela já era viúva há 84 anos, o que faz uma senhora muito idosa ser tomada por um ânimo que a faz anunciar aquilo que ela estava vendo a várias outras pessoas? O que faz uma senhora ser tomada de um ânimo que provoca nela o desejo de anunciar o que vira? Esses 3 versos, irmãos, são 3 versos. Eles inserem a história de uma mulher na sublime história de Cristo, a maior história de todos os tempos, do nascimento de Jesus. São 3 versos que tornam essa mulher célebre, o seu nome pelo menos e a sua história. E a pergunta também, a segunda pergunta é: como ela pôde impactar o seu entorno a partir daquela história? Ela, irmãos, Ana tinha uma história, uma experiência e uma expectativa. Percebam, Ana tinha uma história, uma experiência e uma expectativa. E o tema da minha proposição essa noite é o seguinte: não subestime o poder da história, da experiência e da expectativa. Não subestime o poder da história, da experiência e da expectativa. Portanto, havia uma história que havia sido registrada, repetida geração após geração. Os textos guardados por eles, guardados no coração e rememorados constantemente, mostravam uma consistência dessa história. Se você pegar apenas o profeta Isaías e tudo o que ele contou a respeito da história daquele momento,
Isaías começa registrando que uma virgem conceberia e daria à luz um filho e chamaria de Emanuel. E ele registra isso lá em Isaías no capítulo 7, verso 14. Depois, ele disse que a terra aflita não continuaria na escuridão. Isaías 9:1. E, irmãos, aqueles judeus viviam num tempo de escuridão religiosa, num tempo de religiosidade de fachada. Aquele profeta Isaías também anunciava que o menino que iria nascer seria um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, em Isaías 9:6. Que ele traria paz sem fim sobre o trono de Davi, Isaías 9:7. Mas o trono de Davi não estava mais no controle da nação. Eles eram escravos de Roma. Isaías ainda fala do Messias que promulgaria o direito aos gentios, lá em Isaías 42:3. Isso só para falar de Isaías. Ele ainda fala do servo sofredor, que receberia um castigo que traria a paz a todos nós, Isaías 53:5. Que ele sofreria e justificaria a muitos, perdoando suas iniquidades, Isaías 53:11. E esse mesmo profeta anunciara as próprias palavras que o Messias viria a ler no tempo da sua existência. Lucas 4, verso 18, registra Jesus abrindo o livro na sinagoga de Nazaré e lendo as palavras de Isaías 61, que eu leio aqui e que dizem assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Jesus lê isso mais adiante na sua história. Mas Ana não tinha apenas no coração uma história. Ana tinha uma experiência, havia uma experiência. E o texto nos diz que Ana não deixava o templo. Ana devia ser uma daquelas mulheres, daquelas senhoras, que viviam para Deus, que viviam para servir, participava de todas as reuniões no templo, da adoração, das festas, dos serviços aos necessitados, das refeições, das reuniões de oração, das vigílias, dos momentos de jejum. Essa mulher vivia para Deus, ela era uma mulher devotada a Deus, cujo coração pertencia ao Senhor. Ela não era de uma fé inoperante, ela era uma mulher de fé, uma fé operante. Ela não era uma mulher de religiosidade de fachada, como o povo do seu tempo. Ana devia ser uma daquelas mulheres que Provérbios lista lá no capítulo 31, e que diz que essa mulher virtuosa seria louvada por seu temor a Deus, louvada publicamente por suas obras. Ana deveria ser essa mulher. Ana experimentava da presença de Deus, e de verdade, não era de ouvir falar. Ela tinha uma sintonia com Deus, e tudo indicava que ela de fato presenciou a dedicação de Jesus no templo. Ela viu Simeão falando a respeito de Jesus. Ana de fato vivenciou a Cristo, e por isso ela dava graças. Ana experimentou a presença de Jesus. Mas Ana também tinha uma expectativa. E essa expectativa é encontrada no cântico de Simeão, que demonstra que o povo tinha uma esperança. Nós cantamos agora, acabamos de cantar um cântico que fala de esperança. Lucas registra que Simeão esperava a consolação de Israel. E ele diz assim, Simeão: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Irmãos, Ana nutria essa mesma expectativa da glória que viria a Israel. Inclusive, essa palavra que foi traduzida por esperavam, é uma palavra que é usada no contexto do Novo Testamento, indicando uma expectativa escatológica, ou seja, uma expectativa das últimas coisas, uma expectativa a respeito de fato da redenção, uma expectativa da redenção final, quando Deus cumpriria o seu reino de paz e justiça, um reino onde o lobo e o cordeiro
habitariam juntos. Ana, a partir desta expectativa, fazia confissão verbal. Ela fazia a sua pública profissão de fé diante daquelas pessoas que ali estavam. Ela falava expressando que a sua alma estava cheia da presença de Cristo, que o seu coração estava cheio das promessas do passado, que se cumpriam naquele momento e que haveriam de se cumprir nos tempos mais adiante. Irmãos, essa história de Ana nos faz pensar que o Natal, de fato, vem e mostra-nos que nós podemos impactar o nosso entorno com a boa nova do Evangelho e com a nossa história. E é isso que eu quis dizer no começo, quando eu falei de coisas simples. O meu argumento essa noite, é que bastam apenas 3 coisas para impactarmos profundamente o nosso entorno. E nós não devemos desprezá-las. A primeira delas, guarde bem, uma história com Cristo. A segunda, uma experiência com Cristo. E a terceira, uma expectativa em Cristo. Uma história com Cristo, uma experiência com Cristo, uma expectativa em Cristo. Meus irmãos, todos nós temos uma história para contar. Como está a sua e a minha história inserida na história maior? Todos nós temos uma história de vida, todos nós. Uma história de lutas e de vitórias, de sucessos e de insucessos, de alegrias e de dores. E Deus segura as nossas mãos quando atravessa conosco esses tempos de dores e esses tempos de dificuldade. Mas vemos que nós e Deus trabalhamos juntos, porque Paulo escreve aos Filipenses dizendo que o desenvolvimento da salvação é feito com temor e tremor, e que Deus efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós não podemos e nem devemos ter medo, nem vergonha, nem receio de revisitar constantemente nossa história. Cada um de nós tem uma história. Nós não devemos ter medo, nem vergonha, nem receio de visitá-las, porque por mais difícil que ela tenha sido, por mais triste que ela tenha sido, ou esteja sendo, ou por mais dura que esteja sendo, tenha sido no passado, revisitar a nossa história é ver a mão de Deus agindo nos mínimos detalhes. É ver a graça de Cristo se manifestando no meio dos problemas, porque nele nos movemos, vivemos e existimos. Foi assim que Paulo defendeu a sua fé diante dos atenienses. Nós precisamos nos lembrar que as nossas histórias se encaixam num enredo maior, escrito por Deus. Nossas histórias são costuradas sob a providência de Deus. Então, não se envergonhe da sua história. Não tenha medo de compartilhar a sua história. Mas além da história, nós temos também uma experiência a ser contada. Uma experiência a anunciar. Ana encontrou a Jesus, ficou motivada com aquele encontro, de modo que ela saiu contando para as pessoas aquilo que ocorrera ali. E a minha pergunta para você é: como foi o seu encontro com Cristo? Você já teve esse encontro? O encontro pessoal, individual. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de vir à igreja, eu estou falando de um relacionamento com Jesus, um relacionamento diário, que nasce a partir de um primeiro encontro, que nasce a partir de um primeiro momento onde você experimenta uma graça inundando o seu coração e transformando a sua alma e trazendo luz para as suas trevas. Graça capaz de arrancar de nós o medo do futuro. Talvez a sua experiência tenha sido como a de vários, né, que tem uma data e um dia onde você percebeu e entendeu o sacrifício de Cristo, e a ficha caiu para você, e você entendeu o que Jesus fez por você, né? Você lembra desse dia? Mas talvez você não seja esse caso. Talvez o seu caso, principalmente aqueles que cresceram na igreja,
foi de um relacionamento que foi desenvolvido progressivamente, e você não tem uma data per se, digamos, onde você se lembra que aquela data você creu, porque você sempre creu, e você foi descobrindo a grandeza e o amor de Deus nesse relacionamento constante. Eu me recordo da minha experiência. A minha experiência é uma experiência talvez comum da maioria daqueles que foram criados em igreja. Fui criado em igreja, mas eu não estava muito ligado na igreja. Em um belo dia, cantando no coral, de toga lá, e a gente estava sendo visitado por uma outra mocidade de uma outra igreja, o pregador faz um apelo, e eu percebo que eu nunca tinha de fato entregue a minha vida a Cristo. Naquele dia eu entreguei minha vida a Cristo, eu me lembro como se fosse hoje. Foi um momento difícil, porque eu tive que, perante a igreja toda, mostrar que eu estava ali há 18 anos e nunca tinha entregue a minha vida a Cristo. Foi meio constrangedor, mas para mim foi um momento que marcou, e eu jamais me esqueço. E aquele momento foi tão impressionante, eu me lembro como hoje, porque na segunda-feira eu cheguei na faculdade, e eu estava irradiante de alegria. Realmente alguma coisa, alguma chave virou para mim naquele dia, alguma ficha ou várias caíram naquele dia, de modo que eu encontrei meus amigos na faculdade e eles falaram: cara, o que aconteceu com você? Você é uma outra pessoa, você está muito diferente, você está muito alegre, o que foi? Você ganhou algum prêmio ontem? E tal? Não, eu falei, não, eu tive uma experiência com a pessoa de Cristo. E eles ficaram me olhando com aquele olhar, sem entender muito bem, e eu tive que depois explicar. Mas é isso, quer dizer, cada um de nós temos uma experiência, irmãos. E essa experiência precisa ser compartilhada. Cada um de nós tem uma experiência, por exemplo, de fraqueza. E é na hora da fraqueza que nós vemos o quanto o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Porque quando a gente é fraco, aí é que a gente é forte. Quando a gente reconhece que a gente está destruído, é que a gente pode receber a coroa ao invés de cinza, o óleo da alegria ao invés de pranto, a veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Quando eu reconheço que eu estou acabado, destruído, arrasado. É nessa experiência que eu reconheço o poder transformador, renovador e revigorador do Senhor. É nessa hora do luto, na hora da dor, na hora da angústia, que a gente vê que isso tudo não passa de um momento, porque a graça de Deus é eterna, porque o amor de Deus é eterno. Então, não despreze a sua experiência com Cristo. Mas também, todos nós temos uma expectativa. E nós precisamos de proclamar essa expectativa, porque Cristo voltará para redimir de forma cabal e final todas as nossas histórias. Deus vai redimir a nossa história. Se ela foi uma história ruim, Ele vai transformar numa história boa, numa história de sucesso, né? O que era choro e dor vai tornar-se em alegria e alívio eternamente. Eu não estou falando do agora, eu estou falando do futuro, eu estou falando da volta de Jesus, eu estou falando da inauguração da eternidade, quando Cristo voltar e julgar todas as nossas obras e nos receber. Ele vai voltar e vai fazer nova todas as coisas. Ele não vai nos dar um mundo restaurado, um mundo sem pecado, sem desgraça, sem morte, sem doença, sem dor, um mundo onde a natureza vai ser restaurada, um mundo onde não vai haver aquecimento global, um mundo onde não vai ter fake news, vai ser um mundo de bondade, de verdade, né? Um mundo onde nós encontraremos os nossos amados que já partiram. Meus irmãos, nós precisamos nutrir essa expectativa. Afinal de contas, é a única coisa que nos consola aqui. A expectativa de que encontraremos os nossos amados que partiram, né? Como é bom nós nutrirmos essa expectativa. Como é bom sabermos que Cristo prometeu e não vai falhar. Por isso, eu queria dizer a você, lembre-se sempre do que pode mudar o seu entorno. Lembre-se sempre do que pode mudar o seu entorno. A sua história com Cristo, a sua experiência com Cristo e a sua expectativa em Cristo. E que nós façamos da palavra do profeta Oséias o nosso mote, porque Oséias, lá no capítulo 6, nos diz assim, no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia,
que rega a terra. Que Deus te abençoe. Que você valorize a sua história. Que você valorize a sua experiência. E que você bote fogo na sua expectativa. Porque aquele que prometeu, cumprirá. Não tardará aquele que vem. Maranata, ó vem Senhor Jesus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.